Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora de Hoje, um jornal independente comprometido com a verdade, conectado com você. Olá, nosso telespectador querido, que coisa boa iniciar a semana aqui já na sua companhia. E eu gostaria de falar que o Da Hora de hoje está super especial, porque nós temos vários convidados, entre eles nós temos aqui a honra de receber o presidente da TV União, o empresário Dr. Alberto Bardavil. Seja muito bem-vindo à nossa bancada. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Conviver com esse jornalismo que a TV União passa todos os dias para toda a população cearense e parte do Brasil, para mim é um motivo de alegria, de orgulho, de saber que nós somos uma emissora independente, falamos a verdade, não temos medo de enfrentar quem quer que seja. E também temos aqui em nossa bancada Aécio Tavares. Seja muito bem-vindo, Aécio. Olá, queridos telespectadores, continue com a gente, a sua participação é importante. Nós vamos disponibilizar o WhatsApp para você mandar sua pergunta, sua informação, porque aqui a sua informação é da hora. João Mota, seja muito bem-vindo à nossa bancada. Obrigado, Marília. Sempre um prazer estar aqui, principalmente hoje com essa bancada de peso, né? Começando aí pelo Queiroz, uma bancada de peso, nosso amigo Bardavil. Bardavil chega Rio, chega aí. Bardavil chega Rio. Mas Bardavil tá no prumo. Você disse de peso e falou Queiroz, aí você deu duplo sentido, né? Só porque o rapaz tem uns quilos a mais, aí a sacanagem está dando com ele. Você já começou então a apresentar aqui Queiroz do povo. Seja muito bem-vindo, viu, Queiroz? Opa, olha, sempre tem aquele ditado, o homem sem barriga é o homem sem barriga é um homem sem história, realmente. E nós temos muita história para contar, inclusive hoje aqui no programa da Hora, ao lado do Bardavil, ao lado dessa equipe show de bola. Isso mesmo, e nós já vamos iniciar a nossa notícia de hoje falando sobre saúde. Isso porque o Sindicato dos Médicos do Ceará realiza ações pelo não fechamento do Gonzaguinha de Messejana. Confira. O Sindicato dos Médicos do Ceará participou na última semana de reuniões para incentivar ações pelo não fechamento do Gonzaguinha de Messejana. Segundo o representante da entidade, será dada entrada a uma ação civil pública como forma de manter os serviços e atendimentos do hospital. De acordo com a advogada do Sindicato dos Médicos, Vivian Nogueira, o que o sindicato defende é que haja sim a reforma da unidade hospitalar, mas que não será admitido que ocorra o completo fechamento da unidade. E por isso que estão ocorrendo as reuniões para avaliar todas as medidas cabíveis para impedir essa decisão da Prefeitura de Fortaleza. O Sindicato dos Médicos do Ceará decidiu em reunião que seja movida uma ação pública com o objetivo de impedir o fechamento do hospital, assim como será solicitada uma reunião com o prefeito Sarto e que vereadores e deputados serão acionados para que possam dar encaminhamentos em relação ao assunto. Está marcada para amanhã pela manhã uma audiência pública na sede da OAB Ceará, promovida pela Comissão de Saúde da OAB para tratar sobre o Gonzaguinha de Messejana. Doutor Bardavil, qual a sua análise sobre a saúde pública do Ceará? Eu iria mais fundo no assunto. Esses governos, tanto Prefeitura como Estado do Ceará, nos últimos anos, tudo que funcionava ainda mal pararam de funcionar pela história que vamos mudar, vamos reformar, vamos fazer, e realmente não fazem. Se você começar por obras de saneamento, aquário, enfim, todas essas obras babilônicas que gastaram muito dinheiro, tudo aconteceu do mesmo jeito. Agora, esse hospital Gonzaguinha, que já era, o atendimento à população já era fraco, que poderia ser reformado, sabe, parte por parte, decidiram fechar. Tenha certeza, telespectador, que isso é mais um desvio de dinheiro público. Por quê? Porque se fosse sério isso, ia fazer por etapas.
sabe? Mostrando quanto custa para reformar, quanto custa para fazer, qual prazo tem para fazer. Aí eu chamo o Ministério Público, tanto estadual como federal, fiscalizem. Isso não é porque na época da campanha podem fazer o que querem, não. Vocês são pagos para fiscalizar. Cadê os deputados estaduais? Cadê os vereadores? Ficam todo mundo comendo do governo, da prefeitura, para aprovar essas coisas diabólicas que eles fazem. Vamos mudar. Gente, o Ceará está precisando mudar. Se continuar, este time que está aí no governo, depois das eleições, eu me retiro do Ceará. Eu entrego a Deus e a vocês, porque vai se tornar uma Venezuela, uma Argentina, um Chile, uma Cuba. Ninguém vai ter direito a nada. Vamos pensar o que vamos fazer, como podemos fazer para proibir desses atuais governantes fazerem essas monstruosidades que fazem na saúde, na educação, no transporte, na segurança. Voltando agora ao Gonzaguinha, eu aqui quero aplaudir a Associação Médica do Ceará por estar entrando com a ação proibindo o fechamento disso. E a TV União vai lutar, e todos os dias lutar contra esse fechamento, ok? Vocês que trabalham conosco, são nossos colaboradores, você que é o famoso Queiroz do povo, vamos bater nisso, não vamos deixar fechar, não. Reforme, parte por parte, não feche. Exatamente isso que a associação tem falado, reforma sim, parar não, é isso que eles têm cobrado e nós continuaremos aqui mostrando o que vai acontecer. Queiroz, você que é um conhecedor da periferia de Fortaleza, como que anda a saúde pública lá no Bom Jardim? Olha, não só no Bom Jardim, como em toda Fortaleza, o estado do Ceará está um caos. Nós recebemos a matéria dos postos de saúde de Canindé, Bardavil, equipe da TV União, você telespectador, olha, está um caos. Nesse último final de semana aqui em Fortaleza, voltando para Fortaleza, se você for hoje no Hospital da Criança, Bardavil, o sofrimento é grande. Tem acima de 30 mãezinhas esperando ser atendida. E o pior, na última sexta-feira, eu visitei o Hospital da Criança. Chegando no Hospital da Criança, estava acontecendo, sabe o quê? Festa, arrasta-pé. Dentro do Hospital da Criança, em uma ala reservada, acontecendo o quê? O que o seu líder sempre tem ensinado. Porque neste final de semana, o cara que está sendo investigado sobre os 17 milhões estava aí dançando da cara do povo. Enquanto estava acontecendo uma festa do TikTok lá no hospital, tentei entrar, não deixaram nós entrar, mas as mãezinhas todas falaram a mesma coisa. Olha, não podemos ser atendidos agora porque está acontecendo uma festa lá dentro e meu filhinho chegou aqui às 11 da manhã, já são 8 horas da noite. É uma vergonha, é preciso que o Ministério Público investigue, porque esperar vereadores investigar não tem como, porque os vereadores, muitos deles estão abraçados com o próprio prefeito e tem sido uma vergonha, Bardavil. Não, e tem mais. Se você for qualquer posto de saúde, não, que é para poder ter um atendimento rápido, não, está virando, você fica lá hospitalizado, não, sem condições, a pessoa vai dormir, vai acordar, não tem médico, não tem remédio, e as pessoas ficam ali totalmente achando que estão bem assistidas, mas estão jogadas a Deus dará. Posto de saúde, como é que se chama? É a saúde básica da família. Posto de saúde, os postos de saúde. As UPAs. As UPAs, o nome estava me falhando. Estão sucateadas. Não, sucateadas e não estão... Unidade de pronto atendimento, Davi, presidente, não é hospital, não é hospital. Não é operante. Gente, não é operante. o assunto está bem importante. Eu gostaria que o nosso telespectador continuasse aí, mas nós vamos agora para um rápido intervalo e aguardamos a sua participação em nosso WhatsApp. Mande sua dúvida e nós voltaremos com esse assunto. Espera aí, eu quero agradecer, mas é que eu tenho um avião agora, tenho uma reunião agora, mas amanhã eu estarei aqui de volta e quero
voltar a esse assunto, porque enquanto esse assunto não for tomado uma decisão, nós vamos mostrar à sociedade por que é que você telespectador, não tem saúde, porque os hospitais estavam faltando alguma coisa, o remédio, o médico, o atendimento, por que é que você, quando está doente, fica jogado em corredores de hospitais. As UPAs que foram feitas para atendimento rápido estão virando hospitais. Isso não pode, porque não tem equipamento para isso e nem médico para atender. Mas eu peço licença para sair, mas amanhã volto e voltamos com gosto de gás. Nós vamos denunciar e combater, como combatemos há 22 anos aqui no Ceará, as irregularidades. Por isso que nós somos perseguidos pelos governos, tanto municipais como estaduais, por nossa posição de independência e denunciar aqui os fatos. Gostamos da verdade, da liberdade, de quem quiser falar, está convidado para vir aqui se defender de alguma acusação nossa, porque a TV União é do povo. Presidente, quem está assistindo agora a TV União, como o senhor, o presidente Queiroz, realmente aqui, só pedir o seguinte, se eu puder trazer, porque eu tenho vários vídeos mostrando a saúde de Fortaleza e muita gente quer mandar vídeo. A gente precisa expor, ir né, agora aqui. realmente para o intervalo, mas a gente vai voltar falando sobre isso. A gente vai voltar falando sobre isso, não sai daí não, a gente volta já já. Estamos de volta e já falando sobre educação, pois foi realizada no último fim de semana em Fortaleza a primeira conferência de educação conservadora do Ceará e seus desafios contemporâneos. Confira. Foi realizado neste último final de semana em Fortaleza, idealizado pela professora Rosana Terceiro e a comunidade da Fé Cristã Zona Sul, a Conferência de Educação Conservadora do Ceará. Esperar que você vai ter vez e voz. Você que é contra a ideologia de gênero, você que é contra a linguagem neutra, feminismo, que percebe que há alguma coisa acontecendo errado na escola do seu filho, na universidade, onde os valores que você prega dentro da sua casa estão sendo distorcidos por lá. Vem aqui tirar suas dúvidas, vem aprender o que realmente se trata o feminismo, essa doutrinação, o que há por trás de todas essas instituições enormes estrangeiras que estão patrocinando a nossa educação, o que elas realmente querem com esse patrocínio. Então tudo isso vai ser mostrado hoje, além também da neurociência, vai se tratar também da educação emocional. De acordo com a professora Rosana Terceiro, pensar diferente nos dias de hoje para uma parte da sociedade é pensar errado. É como se você fosse um corrupto quando você fosse algo maléfico, e na verdade não é. Pelo contrário, nós queremos respeito pela nossa família, pelas nossas tradições, pelos nossos valores. Respeitamos a todos. Eu, como professora, eu leciono igual para todos. Eu não beneficio fulano ou ciclano por conta de cor, por conta de raça, por conta de credo. Não. Todos são iguais para mim. Então, assim, se alguém diz assim, a professora falou sobre Deus, né, para falar sobre Deus, porque tem que respeitar, já que eu sou ateu, ateia, mas a pessoa também tem que olhar também que tem que respeitar também a nós que nos consideramos cristãos também. Então, fala-se muito em respeito, mas pelo que eu percebo, só há respeito se eu pensar igual a você. O advogado e palestrante da conferência, Dr. Paulo Faria, relatou sobre os maiores desafios na educação neste século. Conscientizar a comunidade, os pais, os professores, que colocar a ideologia à frente da educação é prejudicial ao futuro, porque nós temos uma missão, essa missão é de respeitar o próprio educador, respeitar as ideologias diferenciadas, diferentes, e não querer impor uma única ideologia, normalmente uma ideologia ligada ao progressismo, à esquerda. Então o objetivo aqui é justamente trazer a discussão a esses pontos importantes para despertar nos pais, despertar nos professores a importância de uma educação sem ideologia, sem partido. Segundo o doutor Lucas Henrique, o poder público é bastante falho quando se trata de ideologias na educação. Existem ideologias, né, na educação que elas estão tão enraizadas, né, no imaginário do que é a educação do brasileiro comum, que o poder público ele pensa que se der mais dinheiro, se investir mais dinheiro, o nível da educação vai melhorar. Não é verdade. Não existe essa relação de causa e efeito entre quanto mais eu invisto dinheiro, melhor é o nível da educação. Tá bom? O que melhora a educação é a superação das ideologias que permeiam hoje
o sistema de educação do Brasil, como é, por exemplo, o construtivismo de Paulo Freire e Jean Piaget. A educação, primeiro há um equívoco de dizer que o Estado deve ser o encarregado da educação. A família deve ser encarregada da educação. O Estado tem que ajudar na instrução. Mas nós hoje temos teorias educacionais que falam da desconstrução de tudo, da arte, desconstrução da política e temos também a desconstrução da personalidade. O que faz com que você hoje tenha muita gente que, por exemplo, tem 30, 40 anos e não sabe o rumo que ela deve tomar. Para o doutor Thales Melo, neste momento de pandemia, os pais se deparam com uma educação bastante ruim. Ganhou muita força na pandemia, porque os pais tiveram que assistir às aulas com os filhos, né, por causa das aulas estavam remotas. Os pais foram lá assistir essas aulas e se depararam com uma educação muito ruim. Então hoje existem dois aspectos. O primeiro, pais que não gostam da qualidade da educação, ou pais que não querem a ideologia que está dentro da escola, ou os pais que, além da qualidade, não querem a ideologia que a escola está colocando na cabeça dos filhos. E ser conservador é você respeitar os valores, a família, né? Nós somos tradicionais. O problema é que as pessoas não sabem o que é ser conservador, mas todo mundo, o Ceará inteiro, é conservador, gosta das tradições, dos seus valores. Ficar aqui com a frase aí da professora Rosana Terceiro, uma das organizadoras dessa primeira conferência de educação conservadora aqui no estado do Ceará, com grandes autoridades da educação no Brasil, inclusive o doutor José Carlos Sepúlveda, que esteve aqui nessa bancada, falando sobre ideologia nas escolas. Então, ideologia na cabeça dos educadores conservadores, é o principal problema de uma educação deficitária e de uma educação seletiva, né? De uma educação onde seleciona pessoas, e que a gente pode também chamar de desconstrução da educação. Mas falando sobre educação e ainda em educação, tivemos aí agora a soltura do ex-ministro da Educação, o Milton Ribeiro, e para falar sobre isso, ninguém melhor que o catedrático da informação, best-seller da informação, meu amigo João Mota. Obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Convite, João. É um convite. Não é mais convite, não. Você já é de casa. Não, mas deixa eu dizer para vocês, eu queria, não era fazer uma correção, mas fazer um adendo à fala da professora Rosana Terceiro. Quando ela diz assim, nós que pensamos diferente, não, doutora. Quem pensa diferente são eles. Nós temos o pensamento da grande maioria. A senhora, eu, as pessoas de bem, eu tenho certeza que o Aécio, Marília, Queiroz, Bardavil, que estava aqui, teve que se ausentar. Você que está em casa assistindo o programa, eu tenho certeza que você prioriza a sua criança, o seu filho. A atenção é focada nele. Tudo que você constrói e trabalha é para ele, para o desenvolvimento físico, intelectual, moral, religioso. Então, assim, quando nós defendemos uma educação voltada para a proteção da criança, nós não somos minoria, não. Nós somos maioria, graças a Deus. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui da prisão do ex-ministro da Educação. O amigo é pastor. Graças a Deus. E como pastor, o amigo sabe que existe uma briga gigantesca e quase que eterna por conta do tempo, do bem contra o mal. Não é verdade? Pois nós estamos vivendo esta luta no Brasil hoje. É a luta do bem contra o mal. Vejam só o que aconteceu. Um delegado de Polícia Federal recebe uma acusação com um problema lá no Ministério da Educação, encaminha isso para o promotor diz, não, eu não concordo com a prisão preventiva do ex-ministro, não. Promotor, fiscal da lei, ele vai encaminhado para o juiz olha e manda prender preventivamente o ministro. Muito bem. Feito isso, o desembargador federal olha e diz, não, está errado, isso aqui não preenche os requisitos da prisão preventiva. Manda soltar. Mas o delegado da Polícia Federal e o juiz já cumpriram a missão deles. Foi criar todo um aparato, toda uma situação, todo um constrangimento para que se instalasse uma CPI lá no Senado Federal. Pelo visto, depois da prisão, depois da soltura do ministro,
Alguns parlamentares, alguns senadores retiraram suas assinaturas porque verificaram que realmente a coisa foi feita atropeladamente. Tanto foi atropelada que o juiz, veja bem, isso não faz parte do rito processual. Porque o juiz, ele manda prender alguém fundamentado. Ele olhou, identificou que ele achava que cumpria os requisitos da prisão e manda prender. Ele tem a liberdade de fazer isso, mas o juiz teve que mandar um ofício. Mandou um ofício. Eu desconheço esse procedimento. Se justificando para o desembargador federal. Sabe que fez, e aí me perdoa a expressão, sabe que fez merda. Mas, de toda forma, a missão dele foi cumprida. Mas, João, um abismo gigantesco entre o posicionamento, entre o que se viu no escrito do desembargador para o juiz. Pois né? é. E outra coisa, por que a gente tem tanto interesse? Por que o Brasil, a classe política brasileira, tem tanto interesse em CPI? João, eu acho que CPI rende dinheiro para alguém. Primeiro, tem um custo gigantesco para os cofres da nação. Se você quiser me corrigir, pode me corrigir. CPI, para mim, tem um custo gigantesco. Quanto custa uma CPI, por exemplo, para tirar um presidente da República? Uma CPI para investigar um ministério. Então, nós temos essa cultura de CPI. Qualquer coisa, CPI, impeachment, fora isso, fora aquilo. Tudo bem, a gente tem que exigir nossos direitos, a gente tem que protestar. Mas essa CPI não tem esse viés de tirar presidente, não. A CPI é apenas, no período eleitoral, apenas para desgastar o presidente. Eles sabem que ao chegar... Você viu qual foi a acusação principal? Da venda de um carro de 61 mil reais. Aécio, eu tenho ali fora uma caminhonete 2006. Eu não vendo ela por 60 mil. Eu não vendo ela por 60 mil. Um carro velho. Um carro velho. Daí, mandar colocar um ex-ministro na cadeia, né? Provisoriamente, preventivamente, na verdade, porque encontrou indício de... Não, porque lá está tendo... Lá é um ambiente extremamente nocivo de corrupção. Tá certo. Qual foi a corrupção que apareceu lá? Não, olha, nós temos aqui a compra de um veículo de 60 mil. Senhores, dá para discutir isso? Nós tivemos rombos na Petrobras. Tem necessidade de nós tivemos rombo na Petrobras de milhões de reais. Os fundos de pensão do Brasil foram todos quebrados em milhões de reais. Os valores do BNDES que foram aviltados de bilhões de reais. E quem orquestrou, quem planejou, quem arquitetou, está por aí solto e dizendo que é candidato. E a esquerda, ó, calada. Nem desculpas pede. Mas daí vem coisa. Não, mas porque não encontraram nenhum ato de corrupção na gestão do presidente Bolsonaro, resolveram arrumar alguma coisa. 61 mil reais da compra de um carro velho que o ex-ministro vendeu para alguém. Mas você não se esquive da minha pergunta. Eu quero saber por que desse abismo entre uma decisão de um juiz para um desembargador, um juiz e um delegado, para um desembargador lendo o mesmo papel. Pois é, eu acabei de lhe dizer. Eu acho que o delegado e o juiz cumpriram a missão deles. Porque, assim, a esquerda hoje no Brasil é como um câncer. Tem metástase em todo canto. E todo mundo está querendo aparecer. E todo mundo quer desgastar o governo. Agora, qual governo? Um governo que defende a sua família, um governo que defende a saúde, que defende a educação, um governo que mandou 2.250 milhões de reais para o estado do Ceará para cuidarem da saúde aqui durante o período da pandemia, um governo que tem concluído as obras no Brasil, um governo que tem sido o mais transparente possível, um governo que aumentou para R$ 600 o seu Bolsa Família, né? Que não é mais Bolsa Família, como é que chama agora? Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, R$ 600, praticamente meio salário mínimo. Esse é o governo que hoje a esquerda, a qualquer custo, quer destruir. Quer empurrar de volta na goela do brasileiro. Mas me diga uma coisa, não fuja não. Quero saber o seguinte, houve interesse, o delegado e o juiz tem alguma ligação com a esquerda? A gente pode identificar isso, imaginar isso, supor isso com alguma propriedade? É isso que o povo quer saber. Entendeu? Porque um prende, o outro solta. O argumento de um é diferente do outro. Prenderam o homem, aí sai na imprensa todo mundo, era ladrão, porque era pastor, e quando é pastor, parece que rende mais. Não estou querendo puxar a sardinha pro meu prato não, mas é pro meu prato que eu puxo. Quando é pastor, quando é alguém envolvido, coisa boa, porque as trevas, elas lutam contra a luz.
Então as trevas vai sempre tentar encobrir a luz. Aí todo mundo na imprensa, aí agora soltou. E o argumento? Na verdade, Aécio, não é que eu possa imputar nenhum deles, não sei nem se eles são filiados a algum partido político, e nem tampouco se tiver reunião com ninguém de esquerda, eu não posso fazer essa acusação. Mas o que eu posso lhe dizer, e respondendo à sua pergunta, é que a esquerda no Brasil hoje é como um câncer, tem metástase em todos os locais. E todas essas pessoas de esquerda que estão no Ministério Público também, que também estão nos juizados, que são juízes, que são desembargadores. O Supremo Tribunal Federal hoje é praticamente uma sucursal do PT. Quem está dizendo sou eu. Sou eu. Corre claramente para todo mundo que diz que o Gilmar Mendes aconselha o Lula. Você já imaginou um ministro da Suprema Corte, do mais alto escalão que pode existir do poder no Brasil, da Suprema Corte? Como foi que ele foi para lá? Tá lá, foi indicado pelo Lula. Então daí tá disse que explicado. aconselha o Lula. Claro, tem que aconselhar, não foi ele que indicou. Isso é uma vergonha. Recentemente, essa história de urna, que urna é frágil, não é frágil, saiu uma história que disse que identificaram 200 fragilidades no processo de apuração dos votos no Brasil. Daí eu queria fazer uma pergunta para o ministro. O ministro, qual é o nome dele? Gilmar Mendes? Não, Gilmar Mendes Dias não. Toffoli. Dias Toffoli. Queria fazer uma pergunta para o ministro Dias Toffoli. E o Caraquinha, como é o nome dele? O Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Queria fazer a pergunta para ele. Se Vossa Excelência fosse fazer um exame cardíaco, né? E quando chegasse lá no hospital, o médico dissesse, olha, Excelência, vamos fazer aqui o seu exame cardíaco, vamos fazer aqui um cateterismo, mas nós identificamos que essa máquina, que esse equipamento, que a estrutura que nós vamos usar, nós identificamos aqui, eu não vou botar 200 não, nós identificamos aqui 10 fragilidades dela. O senhor permitiria que se fizesse o exame no senhor, sabendo que a máquina, o equipamento, a estrutura tinha 10 possibilidades de dar errado? Imagine uma eleição com 200, doutor. E mesmo assim o senhor insiste em processar, em mandar prender, em desqualificar as pessoas que trazem à baila a dúvida. Eu tenho dúvida, eu não posso ter dúvida. E quando eu tenho dúvida, eu pergunto ao senhor, o senhor permitiria fazer um exame, um cateterismo, se o médico lhe informasse que o equipamento e a estrutura montada para fazer o seu procedimento tinha 200 tipos de fragilidade? Responda aí para a população. João, nós temos aqui a participação do Mardônio Cavalcante, da Maraponga. Ele que fala, ele confirma, dizendo que essas CPIs, nesse momento, são realmente para desgastar o governo. Nós sabemos que a eleição vai ser em outubro. Ao seu ver, daqui para lá, nós podemos esperar por mais desgaste do governo em situações desse tipo? Veja só, o PT, e é isso eu que estou dizendo, até porque o próprio Ministério Público já disse isso, essa organização criminosa que tem hoje fundamentação de partido, que roubou essa nação, dilapidou o patrimônio dessa nação, destruiu no mínimo aí 4 gerações de crianças com educação de gênero na escola, com todo tipo de situação que coloca uma criança em risco. Essa instituição perigosa, essa verdadeira organização criminosa vai fazer de tudo, mas de tudo, para pegar novamente o país para tentar destruir o que resta. Eu acredito que o povo tem que passar assim uma lista num papel, sabe assim? E botar o nome do presidente Bolsonaro, vou ensinar, e botar o nome do Lula. Aí você vai para o que você defende, não vai para o que ninguém defende, você vai para o que você defende. Eu defendo a família. Daí você vai lá e vê o Lula dizendo que essa história de defender família hoje em dia é coisa passada. Isso é antigo. Daí você, se você defende a família, já sabe, o Lula não defende. Eu defendo que não exista educação de gênero na escola. E você vai para quem defende e para quem não defende. Eu defendo ter uma imprensa livre para falar da maneira que quiser. Você vai lá e bota em quem você vota. Eu defendo que as redes sociais sejam livres. E, logicamente, cada um responda da proporção do que disser. O que eu estou dizendo aqui, se você se sentir ofendido, você pode me processar. Para isso tem o Código de Processo Penal, para isso tem o Código de Processo Civil. Se sentiu agredido, vá lá, manuseie o judiciário e me processe. Isso é lícito. Agora, querer me amordaçar, proibido eu falar. E ainda falando sobre esse assunto da educação, você, Queiroz, que conhece muito dos bairros daqui de Fortaleza, qual a sua análise sobre a educação, sobre as escolas públicas aqui do Ceará?
Nós temos uma escola pública com alimento escolar realmente de péssima qualidade, muitos alunos têm reclamado, são biscoitos de péssima qualidade, eles dão um creme crack muitas vezes, até não é vencido, mas é aquele abandonado. O creme crack tem que estar tostadinho. E ali, alguns alunos me reclamaram de umas escolas públicas que o biscoito vem mole. Meu amigo, tem criança que vai para a escola para se alimentar, para aprender e para aproveitar a hora do lanche. Quem não aproveitou a hora do lanche na época que nós estudávamos, imagine agora na situação pós-pandemia, que a fome está grande realmente. Então, a escola, o que nós temos hoje, escolas depredadas, nós temos hoje escolas que tem piscina, que jovem lá no Conjunto Ceará praticava esporte nas piscinas de natação, hoje cheio de mosquito da dengue, Zika vírus abandonado, e eles mostram na televisão a coisa mais linda do mundo no período de eleição, a propaganda enganosa, mas na vida real a história é totalmente diferente. Então, eles querem fazer do jeito que eles querem. E isso é preciso que o Ministério Público investigue, os deputados e os vereadores. Observe o seu vereador, observe se o deputado está fiscalizando. No Conjunto Ceará nós temos escolas abandonadas. Enquanto isso, os vereadores saem para outros bairros mostrando que está tudo bem. Visite o bairro dele. O próprio bairro dele já está abandonado na educação. Queiroz, eu sou doido para me mudar para Fortaleza e para o Ceará das propagandas eleitorais. Lindo, lindo, lindo. Rapaz, é algo assim impecável, assim, ruas bonitas, limpas, é um estado maravilhoso, um estado lindo. Eu sou louco para me mudar para esse Ceará das propagandas eleitorais. A sala de aula, né, Mota? A sala de aula é a coisa mais linda do mundo. Menino bem vestido, menino arrumado. Eu sou de uma época, e aí você não é, doutora Marília, eu sou de uma época que a merenda escolar tinha um macarrão, que até hoje eu tenho o gosto desse macarrão na boca. Exatamente. Era um espetáculo, vinha com carne do sol, tinha uma sopa, que era uma delícia, né? Quando você encontrava carne, né? Hoje a sopa, hoje você não acha carne. Chegava para a escola os fardos de carne do sul, que daí a merendeira ia lá, fazia uma sopa, fazia um macarrão delicioso. Hoje em dia é uma bolacha velha, um suco velho de maracujá. Aquilo que eu falei, o creme crack, aquilo que falei, e os alunos mesmo podem comprovar isso. Sucos de péssima qualidade. Naquela época era um suco natural, era coisa pura. Você tem ciência se tem algum vereador de Fortaleza, algum deputado estadual ou deputado federal com os filhos em alguma escola pública, municipal ou estadual? Eu tenho. Não tem nenhum. Mas agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta. Está só começando. Você pode participar pelo nosso WhatsApp. Mande aí sua mensagem. Daqui a pouco a gente vai dar aquele alô do telespectador que está conosco. Voltamos já. Fica aí com a gente. Estamos de volta e agora vamos falar aquele alô e aquele abraço para você, nosso telespectador que está mandando sua mensagem. Temos aqui a participação do Olégrio da Maraponga, o Mardônio Cavalcante também da Maraponga, temos o Clecinho do Carlito Pamplona, José Rebouças, Sueli Lins. Tem muita gente participando que não está falando qual o seu nome e o seu bairro. Então nós pedimos que você mande o seu nome para que a gente possa falar aqui, porque a sua participação é muito importante, não é mesmo, Aécio? Isso, com certeza. O telespectador, ele é o patrimônio do programa da hora, não só do programa, mas da TV União. Sem o telespectador, nós não temos audiência. Sem audiência, a TV não funciona. Então você é o nosso... Hein? Que bom que o telespectador não tem só a possibilidade de mandar. O que ele fala aqui, a gente comenta. Porque tem canto por aí que o telespectador fala e o cara diz, não, mas isso aqui não está dentro do que eu estou defendendo. Não. Há pouco mandou um rapaz dizendo que eu sou tendencioso, que eu não sou imparcial. Sou não. Eu não sou imparcial, não. Eu sou parcial mesmo. Eu não posso permitir que o meu país seja destruído novamente pelo PT. Ponto. Esse é o meu ponto de vista. O seu é de entregar o país para o PT? Parabéns para você. Parabéns para você. E nós vamos falar agora, João e Aécio, que em entrevista realizada ontem ao programa 4x4, o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou sobre a sua posição em relação ao aborto, que é uma pauta que tem sido muito falada na última semana. Vamos conferir o que o presidente falou. Olha, nós temos 3 condições para se realizar o aborto legal no Brasil. A anencefalia, a criança não tinha isso. Risco de vida para a mãe, isso não chegou a conhecimento nosso, nem de vocês. E o último caso, o estupro, que sempre fica uma incógnita, porque muitas vezes a pessoa diz que foi estuprada, mas não revela o nome do estuprador.
Mas ele está mexendo com a criança, né, abaixo de 14 anos. Abaixo de 14 anos, qualquer relação sexual, mesmo consentida, é estupro. Bem, aí apareceu uma agravante, a questão da gravidez. E também deixou de chegar no 7º mês. Bem, aí se fala que seria um jovem de 13 anos que teria engravidado a menina. Eu acho que não tem lei que possa dizer que esse aborto poderia ter sido legal. A condição, como se encontrava no momento a menina com 7º mês de gravidez, não se podia falar em aborto, em hipótese nenhuma. É porque as duas primeiras questões não se configuraram e a última questão, né, também não se encaixava nessa questão, tendo em vista, no meu entender, até o estado, o 7º mês de gravidez. Em primeira instância, uma juíza relutou, não autorizou o aborto, depois teve uma procuradora que sugeriu, e um hospital universitário de Santa Catarina acabou realizando o aborto. No momento, essa criança, esse feto, né, está no ML, porque primeiro que o hospital não queria entregar o feto, tem que ter uma ação do procurador de Estado. Então essa criança, né, na verdade, está no ML, vai fazer a autópsia, a causa a morte dela, se a injeção, aquela maldade da injeção de sal, que diz aí a lei, né, que deve ser aplicada enquanto a criança está no útero, não deixa de ser uma morte violenta da criança, ela sofre muito com isso, ou se alguém matou essa criança, não sei, por injeção, seja como for, fora do ventre. Bem como as informações que nós temos, vai ser feito um DNA, para ver se é dessa criança mesmo, é outro garoto de 13 anos que foi quem teve relações com essa menina. Bem, a minha posição, eu tenho uma filha de 11 anos, peço a Deus que não aconteça isso com ela, mas se acontecesse, faremos o possível para essa criança nascesse viva. Aécio Tavares, sua análise? Olha, o Bolsonaro, ele é um defensor da vida e sempre foi contra o aborto. E eu queria falar uma coisa aqui interessante. Eu sinto pena, às vezes, João, dessas pessoas que são a favor do aborto, dos pais deles não ter sido a favor. Né? Os pais dessas pessoas que são a favor do aborto deveriam ter sido a favor do aborto e deveriam ter abortado, porque é uma pessoa que se sente no direito de decidir se o outro vai viver ou não. Eu não quero. Eu não quero que ninguém decida se eu vou viver ou não. Eu não queria isso para a minha vida. Mas tem toda uma questão, isso foi levantado e eu não queria voltar aqui no passado, mas você, como jornalista, sabe muito bem disso. Como foi que começou essa questão aí, que isso vem de longe. Era muito baseado em cima da questão do estupro. A moça foi estuprada, sofreu esse abuso, foi estuprada e engravidou. Aí a pessoa me perguntou, e se fosse uma filha sua? Se fosse uma filha minha, o filho da minha filha seria meu neto. E eu não teria coragem de tirar a vida do meu neto. Mas mesmo independente dessas questões familiares, se a pessoa foi estuprada, engravidou, doe a criança para adoção? Dê para adoção. É melhor você ficar com a dor na consciência de que você deu, mas você sabe que está viva, do que depois você se arrepender. Porque ninguém vai atrás de fazer uma pesquisa para saber se quem já fez um aborto não está arrependido hoje de ter feito. Ninguém vai fazer uma pesquisa para ir atrás de uma mulher que já está no final da sua idade e não tem filho, não tem nenhum parente, não tem um filho para cuidar dela, porque ela fez um aborto no passado. Ninguém vai lá para saber se ela está arrependida, mas todo mundo quer ter o direito de decidir o direito do outro. O direito de uma pessoa que ainda nem teve os seus direitos, ainda nem veio a existir, e alguém quer defender o direito dele não ter direito. Então, é um direito contrário, um direito reverso. Então, meu irmão, eu acho que a vida, ela é dom de Deus. Eu acho que Ele dá e só Ele pode tirar. Então, quando a gente, ou quando você, ou quando qualquer pessoa quer exercer esse direito de tirar a vida, ele está se colocando acima de Deus e o seu final será trágico. João? Eu acho assim, eu acho que
o estupro é uma das maiores violências que podem ser praticadas contra o ser humano. Então, assim, eu tenho a minha defesa é absolutamente intransigente de que o estuprador, se existisse a pena de morte, teria que ser sentenciado à pena de morte, e como não existe, deveria ser castrado, e não era com essa história de injeção, não, pegasse uma faca cega, pegasse faca de cortar pão, e cortar, pronto, pode ir embora. Minha defesa, você pode achar que isso é violento, mas como o próprio presidente Bolsonaro diz, pergunte para a pessoa que foi estuprada se ela concorda ou não com o que eu estou dizendo. Mas assim, eu pessoalmente acho que no momento do estupro, e é um ato tão violento que você sabe o dia que aconteceu, a hora que aconteceu, fulano foi estuprado nesse exato momento, agora, foi estuprada. Eu acho que imediatamente teria que ir ao ginecologista e fazer todo o procedimento necessário para a limpeza do útero, para a medicação, que tem agora o medicamento da pílula do dia seguinte, para evitar a gestação. Ponto. Opinião minha. Eu acho que tinha que fazer o que fosse possível para, dentro da primeira semana, evitar qualquer tipo de gestação, porque realmente é o fruto de uma violência sem tamanho. E ali não existe ainda nada em termos de vida. Discussões religiosas à parte. Agora, depois da formação do feto, eu acho que não se resolve uma violência com outra. Concordo plenamente com você. Não quero criar, vou doar para adoção. Essa semana, acho que a Marília pode confirmar para mim, teve uma influência digital, não foi isso? Foi uma atriz, Clara Castanho. Pronto. Isso mesmo. Qual é o nome dela? Clara Castanho. Ela foi estuprada, teve vergonha, e aí preserva-se o direito dela, teve vergonha de ir à delegacia, de fazer a denúncia, gerou a criança. Na hora do parto, imediatamente ela disse que não queria que a criança tocasse nem na pele dela. E lembrando, João, que nesse caso ela disse que logo após a situação da violência, ela tomou remédios, ela buscou, exatamente. E nem sabia que estava grávida, ela só veio descobrir dias antes do parto. Pronto. Então ela decidiu por levar a criança para a adoção e ela está sendo muito criticada por isso. Então entra aí aquele impasse, né, João e Aécio? Porque o Aécio falou sobre a questão da doação da criança. E aí vem a população para ainda criticar uma situação dessa? Só quem sabe a dor que ela sentiu foi ela, só quem sabe a maneira como ela não tem condições de criar essa criança é ela, e eu acho que doar para adoção é muito menos violento do que você pegar um feto de 7 meses e arrancar a cabeça, perna, braço, um verdadeiro Jack estripador, né? Estripar a criança todinha dentro do útero de uma pessoa. Eu acho isso um absurdo. Lembrando, inclusive, e aí o presidente foi exatamente no ponto, que essa menina de 11 anos fala-se de estupro. Estupro com um menino de 13 anos de idade. Um menino de 13 anos de idade estuprou ela, foi isso? Onde é que andavam os pais do menino e da menina? Foi estupro? É algo dantesco. Foi nisso que a esquerda transformou o Brasil. Foi nisso que a esquerda transformou o Brasil. E hoje nós vivemos esse sentimento de angústia. Qualquer situação que a gente pense em caminhar para ela é sempre muito complicado. Porque, como é que se diz a expressão? Endureceram o coração do ser humano, né? O nosso coração hoje é duro. O nosso coração hoje, nós não temos hoje mais sentimento de proteção. É muito complicado. E com certeza, João, as pessoas que estão criticando essa moça por ter doado a criança para adoção, queriam que ela tivesse feito provavelmente gostariam que ela tivesse feito um aborto, ou seja, queriam uma pessoa que matou, é preferível matar do que doar. Isso é um sentimento altamente egoísta e, como eu digo, de pessoas que se sentem no direito de decidir o direito do outro. Não é assim, Marília? Vamos para a próxima matéria. Ainda só concluindo esse assunto, a atriz falou que muitas pessoas estavam falando sobre a condição financeira, porque ela é uma atriz, ela tem dinheiro, mas na verdade ali o que ela colocou é que na verdade ela estava sem condição psicológica, que no caso então não teria como criar. Condição financeira ela não tinha condição emocional. Então, aí é outra estupidez. Que ela levou. Aí é outra estupidez sem tamanho. Aí é outra. Como se dissesse que se tem dinheiro tem condição, mas na verdade. Aí é uma cabeça de coco com água azeda dentro, porque dinheiro não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não sabe a condição emocional dessa pessoa, você não sabe a condição emocional, psíquica dessa pessoa para achar que o dinheiro vai resolver. É o mal do brasileiro, é o mal desse pessoal aí. Né? Eu acho que quando ela percebeu que realmente estava grávida, ela agiu absolutamente corretamente. Teve o filho, não quer criar,
tá para adoção. Vai fazer alguma família feliz por aí, de pessoas que às vezes não têm condições de ter um filho, não consegue procriar e vai criar essa criança, perfeitamente. E agora vamos falar que ainda durante a entrevista o presidente Jair Bolsonaro falou sobre algumas pautas importantes para as eleições deste ano, incluindo a pauta da economia. Confira. Você tem que ter um filme do que aconteceu desde quando eu assumi. Eu peguei o Brasil com os problemas sérios, né? Relativo à ética, à moral, à economia. 2019 foi um ano difícil, mas aprovamos uma lei muito importante, a Lei da Liberdade Econômica, que ajudou a desburocratizar muita coisa, desregulamentar. O Rogério Marinho, que estava na economia, ele simplificou, né, as NRs, normas regulamentadoras, que eram um pavor do empresariado. Quando o fiscal chegava à tua empresa, só no quesito banheiro tinha 40 e poucos itens a ser fiscalizados. Então, muita coisa aconteceu e daí entramos em 2020, um ano difícil. Logo em fevereiro decretamos estado de emergência aqui no Brasil, a questão da pandemia. Depois veio o carnaval e começou a se pipocar aqui casos de Covid aqui no Brasil. E foi num crescente. Num primeiro momento, falava-se muito aí nas medidas restritivas, né, lockdown, até toque de recolher, por no máximo 1 ou 2 meses, até achatar a curva, que daria tempo os hospitais aí se aparelharem para poder receber aí as pessoas vitimadas, né? O próprio Mandetta dizia que caminhões do Exército iam passar pelas ruas, em especial nos locais mais humildes, como favelas, comunidades, recolhendo corpos. E houve a mídia, como quase que geral, de forma geral, embarcou nessa onda. Eu tenho certeza, até o momento, eu fui o único chefe de Estado do mundo contrário a muitas dessas medidas, para não dizer praticamente a todas. Eu sempre disse que deveríamos cuidar dos mais idosos, as pessoas com comorbidades, né? E não deixar a roda da economia parar, porque o desemprego leva à fome, leva à miséria e mata tanto quanto mais do que um vírus, né? Porque eu até disse na época que, infelizmente, o vírus veio para ficar. Tanto é verdade que nós estamos aí no 3º ano e o vírus está por aí, não vai embora mais, né? Vão ser obrigados a conviver com ele a vida toda. Mas teve um choque na economia, em especial aquela máxima do fica em casa, a economia a gente vê depois. Quase todos os governadores, muitos prefeitos adotaram essa política e uma das causas principais da inflação, tá? Da escassez de alguns produtos pelo mundo, e nós superamos isso aí. Você pode ver, 2020, apesar dos problemas que reconheço que chegaram no Brasil, e não foi apenas no Brasil, nós terminamos 2020 com um pequeno saldo positivo em carteira assinada. Quem sofreu muito foi o informal, alguns chamam de invisíveis, né? Aqueles que vendem churrasquinho de gato, numa praça pública, água no sinal, biscoito na praia, um picolé na arquibancada. Esse nós calculamos no primeiro momento 38 milhões de pessoas, esses sofreram muito. Rapaz, o presidente Bolsonaro me deixou um pouco saudoso quando eu ia lá pro PV e chupava aquele picolé de arquibancada. Din-din. Picolé de arquibancada, ele é caro e mole. Mas aí, eu queria, João, pedir sua opinião, mas ao mesmo tempo eu vou dar a minha e você vai dar a sua. A gente aqui não é obrigado a se combinar, não. Eu queria aplaudir essa equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque eu sou bolsonarista? Eu sou bolsonarista? Eu acho que não. Não sei. Eu acho que não. Porque é o seguinte, o que o Brasil passou nessa pandemia, esse Ministério da Economia brasileiro, ele começou o mandato, terminou o mandato. Tem o reconhecimento das autoridades internacionais em economia. Todas as economias do mundo têm rasgado elogios para a economia brasileira. E ele, quando vai a qualquer conferência, a qualquer congresso, fora a gente nota que ele se impõe. Ele chega lá e diz, é assim, não é o que estão dizendo, não é o que a pesquisa diz, não é o que a esquerda diz, é o que é a realidade. E se nós tivéssemos um período de pandemia desse, com o governo anterior que nós tivemos aí, acostumado a dar esmola para o povo, com certeza nós estaríamos afundados. É só uma percepção minha, João, ou é uma realidade? Não, Aécio. Faça a seguinte conta. Quando terminou o governo do Temer, que foi só uma continuidade do governo Dilma,
nós tínhamos 12 milhões de desempregados no Brasil. Não acredite em mim, não. Você vai agora lá no Google e bota. Quantas pessoas tinham desempregado no Brasil no final do governo da Dilma? 12 milhões de brasileiros desempregados. Muito bem. Bolsonaro assume o governo e assume o governo já numa pandemia. Qual foi o ano de governo que o Bolsonaro não viveu uma verdadeira turbulência política e administrativa? Nenhum. Ele pegou com a pandemia, passou 2 anos desse país parado, os governadores dizendo, fique em casa. Agora fique em casa para quem? Para o cara que vende o picolé da arquibancada. Não tinha jogo de futebol, o cara que vendia o sanduíche, o cara que sai de casa de manhã, 5 horas da manhã, para garantir comprar o almoço. Daí eu lhe pergunto, como é que esse cidadão ficava em casa? Porque o funcionário público, municipal, estadual, federal, esse tinha condições de ficar em casa. O salário dele estava sendo depositado. Achou foi bom. Estava em casa. Estava em casa, recebendo. Pouco ou muito, mas tinha o dinheiro para receber. Daí o governo teve que arrumar dinheiro, uma economia parada, e todo mundo dizia, fica em casa que a economia a gente vê depois. Ele dizia, não, nós temos que ver a economia hoje, porque as pessoas não morrem só de Covid, as pessoas morrem de fome também. Mas vai olhar quantos desempregados tem hoje no Brasil? Tem menos do que quando a Dilma entregou o governo, mesmo tendo passado até 11 milhões de brasileiros desempregados, salvo engano. 1 milhão a menos de brasileiros desempregados, mesmo o governo Bolsonaro tendo passado por 3 anos de pandemia. 3 anos de pandemia, como fica em casa. E gastado muito dinheiro. Só para o Ceará, só para a saúde, 2 bilhões 250 milhões. Fora respirador, equipamento, fora Auxílio Brasil. E alguém ainda acha que está ruim. A nossa economia, se não tivesse passado pelo que passou por conta da pandemia, eu acho que hoje nós seríamos talvez a 3ª maior economia do mundo. 3ª maior. Parabéns, presidente Bolsonaro. Parabéns, ministro da Economia, Paulo Guedes. Parabéns. E parabéns a você, nosso telespectador, que nos aturou até agora. A gente te convida amanhã a estar conosco. Vamos prometer aqui para amanhã, Marília, Nayara está ali só assistindo, está de folga hoje, o fã-clube dela mandando as perguntas. Cadê a Nayara? Ela está aqui. Amanhã ela volta. Amanhã ela está de volta. Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão do aborto, né? Porque muitas pessoas estão enviando mensagens para nós e nós ficamos com essa dívida. Então, como nós aqui vivemos em função de você, telespectador, amanhã nós vamos falar sobre isso. Muito obrigado pela sua audiência. João Mota, suas considerações finais. Amanhã está de volta com a gente, né, João? Mas eu estou aqui de volta com vocês, mas eu vou fazer como eu sempre, porque sei que o sempre está corrido. Meu nome é João Mota. E nós vamos já para a frigideira do Johnny. Você vai, Marília? Frigideira do Johnny. Se vocês me chamarem, eu vou. Então tá chamada, tá convocada. Gente, muito obrigada, nosso telespectador querido, pela sua audiência, por mais um dia estar aqui conosco. Amanhã voltamos com muito mais notícias e esperamos por você. Aqui no Frigideira do Johnny, eu tenho o melhor para vocês.